Pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir na nossa lista dos 10 maiores teólogos da história do cristianismo, da história da teologia cristã. Hoje nós vamos fazer o vídeo 2 dessa lista, apresentando outros 5 nomes da lista dos maiores teólogos de todos os tempos. Como eu falei no vídeo anterior, a lista é apresentada em ordem cronológica. Então hoje nós vamos ver os mais recentes da lista. E se você ainda não assistiu a primeira parte desta lista, dos 10 maiores teólogos de todos os tempos, eu vou deixar aqui o card com o link para você assistir e acompanhar a lista completa que eu dividi em 2 vídeos. Cada vídeo eu apresento 5 nomes, mas é a lista dos 10 maiores teólogos de todos os tempos. E antes de eu lhe indicar essa dica, eu lhe convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e também compartilhar esse conteúdo com os seus grupos de WhatsApp e redes sociais. O primeiro nome dessa nossa lista do vídeo 2 é João Calvino, o francês que viveu grande parte da sua vida na Suíça. Nasceu em 1509, morreu em 1564, foi um teólogo muito importante, um pensador dos mais relevantes, o maior nome da segunda geração de teólogos da Reforma. Foi aquele quem sistematizou os argumentos protestantes, quem sistematizou a teologia protestante inaugurada por Lutero, por Melanchthon, por Zwinglio, que deu ênfase na soberania divina, deu ênfase na questão da predestinação, que, aliás, é algo que ele recebe lá atrás de Agostinho de Hipona, que está nessa lista, no primeiro vídeo, inclusive. Calvino, é claro, deixou muitas contribuições, principalmente através da sua maior obra, que foi As Institutas da Religião Cristã. E é claro que Calvino, como qualquer outro personagem, foi fruto do seu tempo, fruto do seu contexto. Nem tudo o que ele falou no seu tempo faz sentido nos dias de hoje, no contexto de hoje, mas isso, é claro, cabe a qualquer outro e não tira a relevância dele nem de ninguém. Você, sendo de tradição calvinista ou não, se você quer estudar a teologia com seriedade, um nome que você deve estudar é, sem dúvida nenhuma, de João Calvino, porque ele é, independente de qualquer outra coisa, um dos maiores teólogos de todos os tempos. Embora não quer dizer que os neocalvinistas que nós conhecemos hoje em dia, principalmente no Brasil, sejam seus fiéis representantes. Pelo contrário, falam coisas que o próprio Calvino jamais falaria e que nem concordaria. São pessoas muito mais alinhadas com o fundamentalismo protestante do que com o calvinismo propriamente dito. E, entre outras coisas, João Calvino está presente na lista dos 10 maiores teólogos de todos os tempos. O segundo nome dessa nossa lista, desse nosso segundo vídeo, é o teólogo alemão Friedrich Schleiermacher, que viveu entre os anos de 1768 e 1834. Friedrich Schleiermacher foi um grande pensador, é considerado por muitos o pai do liberalismo alemão, mas a grande verdade é que o Schleiermacher foi o maior nome da teologia do seu tempo, na virada do século XVIII para a primeira metade do século XIX, e ele com certeza é o fundador da teologia moderna, do modo moderno de se pensar Deus, de se pensar a Escritura, de se pensar a teologia de uma maneira em geral. Pensar a teologia não apenas dependendo das questões de fé e não apenas dependendo das questões dogmáticas, mas pensar a teologia de modo racional, de um modo intelectual, com critério intelectual para isso, e pensar a teologia de uma maneira que ela dialogasse com a academia, com a intelectualidade, porque quem fez de nós seres racionais
foi Deus, e nós devemos usar isso porque Deus nos fez para que assim fosse feito. Schleiermacher foi um profundo teólogo que, quando pregava, as igrejas ficavam cheias para ouvi-lo pregar, e ele reunia nos seus sermões o critério intelectual com a paixão por Jesus, a paixão por Cristo. E, na verdade, se você ainda está naquela bobagem, naquela cretinice, que muitos falam que uma pessoa intelectual não é uma pessoa piedosa, que ou você é intelectual ou você é cheio, é guiado pelo Espírito Santo, isso é cretinice de pessoas que são preguiçosas ou de pessoas que não querem estudar e por isso fazem esse discurso para tentar se mostrar como espiritualizadas ou piedosas, mas na verdade intelectualidade e espiritualidade nunca foram contraditórias, pelo contrário, são complementares, porque nós somos seres integrais e elas devem se complementar. Quem tenta colocar uma como oposição à outra, fala isso só para se defender das suas próprias imperfeições e das suas próprias preguiças, na verdade. Terceiro nome dessa nossa lista, que deve figurar entre os maiores teólogos de todos os tempos, é Johann Philipp Gabler, que provavelmente você nunca ouviu falar desse nome, mas ele é um nome importantíssimo de um teólogo alemão que viveu entre 1753 a 1826. A sua obra produzida nem é tão vasta assim, mas o que ele representa é algo grandioso, sem dúvida nenhuma. O Gabler é o pai da teologia bíblica moderna, da possibilidade de estudar a teologia bíblica por meio das descobertas que a academia, que a ciência humana tem levantado, de poder pesquisar academicamente autores, composição, formação dos textos, autoria e assim por diante, sem depender dos dogmas estabelecidos pela Igreja. Porque as pessoas têm muita dificuldade de dissociar aquilo que é a pesquisa bíblica, o que a Bíblia escreveu de fato, o que era fruto do seu tempo, do seu contexto, com aquilo que é incutida nas suas cabeças como dogma da Igreja, como sendo uma verdade absoluta, e que não é, evidentemente. O Gabler, no dia 30 de março de 1787, proferiu uma palestra na faculdade onde ele lecionava, em que ele propunha a separação entre a teologia bíblica e a teologia dogmática. A teologia dogmática cuidaria do que a Igreja crê, dos seus dogmas, das suas doutrinas, e estudaria isso, e a Bíblia seria estudada com elementos, com ferramentas, com possibilidades específicas para esse tipo de estudo e não mais apenas pelos dogmas estabelecidos unicamente pela tradição da Igreja, mas com elementos técnicos que comprovem ou não aquele processo de formação, de mensagem, de contexto e assim por diante. O Gabler abre caminho para a teologia bíblica moderna e dele por diante, grandes nomes pensaram e alcançaram elementos para afirmar ou negar questões muito relevantes. E vale lembrar que o Gabler não era um ateu querendo desfazer da Bíblia. Isso é mó bobagem também, a gente que não quer estudar que diz isso. Ele era um pastor pietista e que via a necessidade de estudar a Bíblia com seriedade, e não apenas de uma maneira devocional, aleatória e aloprada, como muitos fazem. Quarto nome dessa lista, e já é o nono da lista dos 10 maiores teólogos de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, é o teólogo suíço Karl Barth, que viveu entre 1886 a 1968. E Barth se tornou um teólogo maior do que a sua própria tradição.
Não foi um teólogo lido apenas por pessoas da sua tradição, mas todo teólogo que se preze cristão estuda a obra de Calbart. Ele foi muito respeitado por protestantes, católicos, ortodoxos orientais, teve uma obra muito variada. Ele se voltou para a leitura da Bíblia sem desprezar os avanços que a pesquisa bíblica tinha alcançado, se volta a pesquisar a dogmática, se valendo de uma leitura mais conectada com a realidade, conectada com a academia, com a vida concreta das pessoas. Nunca desprezou a comunidade da sua produção teológica, porque ele via que a teologia não era a produção de especialistas apenas, mas da comunidade de fé. E Barth foi o teólogo que mais escreveu da história do cristianismo. A sua dogmática superou, mesmo incompleta, a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Até hoje, tem milhares e milhares e milhares de páginas escritas por Barth que nem no alemão foram publicados, que dirá no Brasil. E para a gente concluir a nossa lista dos 10 maiores teólogos de todos os tempos, mas antes, é claro, eu tenho que lhe fazer o convite de você se inscrever no canal, ativar todas as notificações e pensar em se tornar membro do canal. Você tem algumas opções, o Telflix R$ 29,99, você vai assistir os cursos, maratonar nos cursos que já estão disponíveis e ainda ter acesso aos outros que vão entrar e à Escola de Capacitação Teológica, na versão ao vivo ou gravada também. Não perca tempo e faça a sua assinatura hoje mesmo, que você vai gostar muito. Fechando a nossa lista, Jürgen Moltmann, que ainda está vivo, claro, nasceu em 1926, um teólogo extremamente importante, e eu pensei entre ele e o Joseph Ratzinger, que vale uma nota aqui nesse momento, sem dúvida, mas fiquei com Moltmann porque o Ratzinger, embora grandioso e genial, é um teólogo conservador que acabou ficando muito ligado ao catolicismo. Dentro da sua tradição, ele é extremamente importante, estudado, mas fora dela, nem sempre é estudado como deveria. Já o Jürgen Moltmann acabou furando a bolha e se tornou um teólogo muito maior do que uma tradição apenas, né? Do que uma tradição específica. O Moltmann, ele se esforçou depois da Segunda Guerra Mundial em refazer uma teologia ou em apresentar uma teologia que não mais dependesse dos velhos padrões de antigamente, baseados na soberania de Deus, na vontade de Deus, etc., mas num Deus crucificado e esvaziado que se solidariza com o ser humano que sofre. E, aliás, se não fossem os esforços do Jürgen Moltmann, a teologia na Europa teria sucumbido ainda mais do que ela sucumbiu depois de toda a aproximação do cristianismo europeu com os regimes de extrema-direita, como o nazismo, o fascismo, o franquismo, depois de ter direto ou indiretamente apoiado esses movimentos que geraram a Segunda Guerra Mundial e a morte de milhões de pessoas, a conta chegou, é claro, a conta sempre chega, como a conta tem chegado já na maioria das igrejas super conservadoras e fundamentalistas aqui no nosso contexto. E o Jürgen Moltmann deu uma resposta mais dialogal, mais solidária, que não dependesse daqueles velhos argumentos do passado. E hoje ele tem dado contribuições à teologia ecológica, a ecoteologia, pensando na relação dos seres humanos com o todo da criação de Deus, o que é muito necessário, muito importante para o nosso contexto, é uma das grandes contribuições de Moltmann, e é claro, você deve conhecer a sua trilogia, a Teologia da Esperança, a Igreja no Poder do Espírito e o Deus Crucificado. Então essa é a lista dos 10 maiores teólogos de todos os tempos. Espero que você tenha gostado. Se você sentiu falta de alguém nessa lista, escreva aqui nos comentários, compartilhe o nosso conteúdo e em breve, é claro, nos veremos aqui no canal. Até lá!